O nosso jogo ele foi completamente diferente a partir dali. Eu comecei a sair da guerra de preços e eu entrei realmente a jogar como cachorro grande, sabe, para um outro público. A empresa se tornou muito mais lucrativa com pequenas sacadas. Ellen, outro ponto. O custo desse produto, porque a tinta que eu usava ela era muito barata, ele acabou até sendo menor do que o produto que eu tinha anteriormente. Você elevou o preço do produto e diminuiu o custo. Isso mesmo. E eu não precisei contratar um paisagista. Eu fui visionário. Eu vendi o meu sonho para uma paisagista que ela aceitou, ela enxergou assim como eu enxerguei lá na frente o resultado. Então, por isso, Ellen, que a gente tem que saber aonde a gente quer chegar e a gente tem que transmitir tudo isso para as pessoas. Porque a partir dali, elas entendem aonde a gente quer chegar com clareza e falam, eu tô junto com esse cara. Quero fazer parte disso. Eu quero fazer parte disso. Não pensando só na recompensa imediata. Quando você vende o sonho, você encontra uma pessoa que faz parte disso, visionária também. É um projeto a longo prazo, é lá na frente e no fim todo mundo se beneficiou. Você está pronto para transformar o seu negócio? Bem-vindo a O Braço Direito, onde destravamos o potencial empresarial que existe dentro de você. Aqui compartilhamos histórias inspiradoras, dicas práticas e estratégias que realmente funcionam. Junte-se a nós nessa jornada de transformação e torne-se o líder que a sua equipe e seu negócio precisam. O Braço Direito não é apenas um podcast, é o seu mapa para conquistar o poder real dos resultados da sua empresa. Vamos juntos destravar o seu potencial. Como ter uma visão de negócio de sucesso? Bem-vindos ao Braço Direito, o podcast que destrava pessoas e empresas. Eu sou o Erivelto Fonseca e eu estou hoje aqui com a Ellen Maganin. Olá, Ellen. Olá. Tudo bem? Tudo ótimo. Ô, Ellen, fala pra gente, pra quem que é esse podcast? Vamos lá. Esse podcast é para você que tem uma empresa e nesse momento, por algum motivo, está vivenciando um caos e não sabe como sair dele. É para você que é uma liderança nesse momento, mas se encontra um pouco perdido, sem muitas orientações claras e práticas. E para você também que nesse momento é um CLT, mas no seu coração está pulsando um desejo de ser um empreendedor, ser dono do seu próprio negócio. Então, o Braço Direito está aqui para literalmente nessa jornada, né, que nós conseguimos auxiliar você com tudo que nós já passamos na linha de frente no mundo dos negócios. Legal. Ellen, hoje eu tenho um desafio para você. Ai. Tá? Tenho um desafio para você. Eu quero, Ellen, que as pessoas saiam desse podcast, tá, melhores do que quando eles entraram. Ótimo. Tá? E para isso eu faço uma promessa para vocês, tá? Olha a promessa que eu tô fazendo, tá, Ellen? Eu vou contar aqui 2 cases, 2 situações que aconteceram na minha vida, que foi real. Ou melhor, Ellen, que aconteceu no nosso negócio. Foram 2 viradas de chave, tá? E para isso, eu precisei ter a visão, não só do negócio, mas de toda a cadeia. A primeira virada de chave, eu já vou estar adiantando aqui, Ellen, a gente saiu da guerra de preços, e nós entramos, tá, em um outro jogo, em um outro nível, tornando essa empresa mais lucrativa. E eu vou estar contando todos os detalhes dessa primeira virada. E a segunda, Ellen, é sério isso que eu tô falando, tá, pessoal? Depois dessa sacada, depois dessa virada de chave no nosso negócio, nunca mais o mundo do mundo do paisagismo foi o mesmo. O mundo do paisagismo e da decoração, com relação a vasos, a partir dessa virada de chave, ele mudou, Ellen, e mudou para melhor. E eu tenho muito orgulho de estar falando isso e abrindo aqui para vocês. Então isso não vai ser um podcast. Hoje vai ser uma aula aqui, Ellen. E é realmente isso que eu quero. Eu quero mostrar tudo aquilo que eu passei. Eu quero ensinar para vocês. Porque esse é o propósito do Braço Direito. Vamos lá. Tudo bem, Ellen? Antes de começar com você, eu queria, Ellen, eu quero, eu vou, né? Eu vou estar falando, discorrendo aqui o que é visão. O que é visão no meu ponto de vista, Ellen? Perfeito. Eu confesso que eu fui na internet, eu avaliei, eu fui no dicionário para saber o que é visão de negócio, visão empreendedora. Eu fui ali ver.
mas eu senti no dever de estar falando visão com a minha ótica, com o meu olhar, Perfeito. baseado naquilo que eu passei dentro da nossa empresa. Porque é uma empresa de 15 anos, passamos por altos e baixos, né? E enquanto eu não tinha essa visão de todo esse negócio, de toda essa cadeia, eu passei por muita dificuldade. E depois que eu tive a visão do negócio, que eu mergulhei nos estudos para entender como essa cadeia funciona, as coisas começaram a melhorar e melhorar muito. Eu vou fazer aqui, Ellen, uma espécie de uma introdução do que é visão para mim. Perfeito. Visão de um negócio, eu acredito que é a famosa, né, Ellen, visão sistêmica, é a visão do todo, né? Só que as pessoas, elas acabam querendo olhar apenas o negócio em si, tá? Elas não procuram olhar toda a cadeia. Elas olham apenas aquele detalhe, apenas aquele ponto, né? E eles não olham a cadeia como um todo. E foi aí que eu pequei. Pequei muito lá no passado. E eu levei essa empresa pro, sabe, por um abismo, tá? Quase que a empresa fechou nesse primeiro momento, por eu não estudar todo o negócio, por eu estar seguindo a manada, por eu estar seguindo o mercado, né? E eu não olhava, eu não abria esse leque para estar enxergando o que era esse negócio. Então, eu vou dividir, Ellen, essa visão em 3 pilares, tá? Eu vou dividir que os empresários, na maioria das vezes, eles acabam olhando apenas o detalhe, o negócio em si. E eu vou estar te explicando isso, tá? O que é olhar o negócio em si? Imagine que o ser humano, tá? Isso ainda não estão produzindo. Mas imagine que eu tenho uma fábrica de coração, tá? Eu tenho uma fábrica de coração, eu produzo só coração ali. A maioria dos empresários, eles olham só a fábrica, só olham o coração. Eles não olham o resto do corpo. Eles não entendem que eles têm que cuidar do oxigênio que essa pessoa respira. Eles não entendem que eles têm que estar olhando o alimento que essa pessoa está comendo. Eles não entendem que essa pessoa tem que dormir bem, se exercitar bem. Você está entendendo qual a diferença? Eles olham apenas para o coração. O segundo pilar é aquela pessoa que olha toda a cadeia, ou seja, ele olha todo o organismo, todo o corpo. Ele olha o todo, inclusive a alimentação. Inclusive, ele sabe que ele tem que estar praticando esportes. Ele tem que cuidar com o oxigênio que ele está respirando, com o sono, né? E por aí vai. Exercitando também a fé, estudando, né? E por aí vai. Esse é um segundo pilar. É quando ele enxerga toda a cadeia e ele se dedica nisso. Não só o negócio, mas a vida dele também. Seria isso, né? Totalmente. Legal. Né? Então, primeiro pilar, não olhe só o coração, a fábrica do coração, né? Olhe o corpo todo. Esse é o segundo ponto que você tem que estar vendo. Agora, Ellen, essa eu quero a tua ajuda, porque é o teu mundo e eu prefiro nem arriscar. Olha só, se eu já entendi o meu negócio, ali, né, aquele meu cantinho, se eu já entendi como funciona a cadeia desse meu negócio, tá? Eu tô sozinho nesse negócio, Ellen? Não. Eu tenho um time comigo. Sim. Então, a grande maioria dos empresários, como que eles pecam? Eles pecam, Ellen, em querer ir sozinho. Eles até têm pessoas e têm o time deles ali do lado, mas eles acabam não transmitindo o que ele quer, aonde ele quer chegar, tá? E eu queria muito essa tua ajuda. Você concorda comigo? Total. Até muito bacana você trazer essa analogia, né, Erivelto, porque nós falamos, né, a empresa é um organismo vivo, então requer essa visão sistêmica, que é a visão ampla, a visão do todo, não de uma única fatia da pizza, né, para que realmente o negócio, ele seja um negócio de sucesso, né, que não tire a sua paz, que não tire a sua saúde e futuramente até mesmo a sua vida, né, porque sem saúde, sem paz, não existe vida próspera, né? E muito bacana isso, porque o dono de uma empresa, ele tem muita dificuldade de passar a visão dele para os colaboradores. Concordo. Então, ele se sente incompreendido, ele sente que está sozinho, ele sente que por mais que ele tente falar, os colaboradores não compreendem, né? E os colaboradores ficam naquela de cumprir horas, né? Eu tô aqui das 8 às 18. Então, Ellen, não é que ele não
Eu até achava que é porque ele acaba, não, vou levando tudo nas costas e eu sei aonde eu quero chegar, não vou estar falando para os colaboradores. Aí você está falando que alguns deles tentam, inclusive. Então, existem essas duas alternativas, porque sim, pode ter aquele dono do negócio que, às vezes, por um medo, que por uma questão histórica, às vezes ele já foi passado para trás, né? Já teve um sócio que roubou ou algo do tipo. Então, por ele achar que está dividindo a visão do negócio dele, eu vou estar compartilhando o segredo da minha empresa. Entendi. E esse colaborador, ele pode sair da minha empresa hoje, montar uma outra e roubar toda a minha ideia e eu ser prejudicado. O teu conhecimento. Então, pode ser sim uma coisa inconsciente / intencional por medo, né? Ou às vezes por ego, ou pode ser sim a segunda opção, que é o quê? Uma falha de comunicação, né? Ele até tenta passar essa visão do negócio, mas ele não consegue fazer com que as pessoas percebam, que realmente vivenciem isso na prática. E a gente pode discorrer sobre esses dois assuntos, né? Que temos bastante propriedade, porque nós passamos por isso. Principalmente, né, Erivelto, quando eu iniciei na empresa, eu vi que você tinha muita essa dificuldade, porque não era falta de reunião que você não passava a sua visão. Você fazia, sim, muitas reuniões, passava onde você queria chegar, mas as pessoas não entendiam, né? E por que tu acha que elas não entendiam naquele momento? Você que vivenciou isso na pele, estando do lado do dono do negócio, né? E depois eu trago essa visão de gestão de pessoas. Falo sim. Mas antes, pessoal, olha só. Eu falei que seria uma verdadeira aula, tá? E é muito importante. Eu tô dando aqui um atalho para vocês. Na verdade, nós estamos dando, né, Ellen, um atalho para vocês. Não prestem atenção apenas no negócio de vocês. Preste atenção no todo, em toda a cadeia. E uma das coisas mais importantes que você tem que estar analisando é a comunicação dentro da sua empresa, porque não é você que vai levar, não é apenas você que vai estar levando a sua empresa ao seu destino. É isso, né, Ellen? Sim. É o time que vai estar te ajudando. Até né? porque ele pode levar até um determinado período, até um determinado patamar, mas é cansativo, é desgastante, né? Sozinho você vai até um determinado ponto, Sim. Agora com um time você pode ir muito mais longe, né? Até E o fardo se torna... Tem até uma frase, Ellen, que você já ouviu, eu gosto bastante dela. Por mais inteligente que uma pessoa seja, ela jamais vai ser mais inteligente ou mais competente do que um time, né? Sim. E a tua pergunta ali, né, você me questionou, eu até tentava falar com eles, né? Mas por que eles não me entendiam, né? E realmente, Ellen, eu tentei conversar com eles, né? Eu conversava bastante, na verdade. Eu levava vídeos, eu explicava onde eu queria chegar, eu explicava o destino, eu explicava os movimentos do mercado, eu explicava onde nós estávamos, eu explicava onde, né, o que nós teríamos que percorrer e o tempo que nós iríamos demorar para chegar lá naquele ponto. Mas eu acredito que eles estavam felizes aonde eles estavam. Então, o que eu vejo aí nesse perfil, tá, pessoal? Eu vejo que tem pessoas que não estão alinhadas com o teu crescimento. Então, esse perfil de pessoas, eles têm que ir trabalhar em uma empresa que não quer crescer. E você, empresário, que tem essa sede, essa fome para estar crescendo, traga pessoas que têm esse perfil, né, Ellen? Exato. E eu até vou puxar sempre pro lado, né, do recrutamento e seleção e da cultura organizacional, porque esses são os pilares, né? Então, assim, por que você tentava falar e entrava em um ouvido e saía pelo outro, né? É igual você querer levar uma pessoa à força para um destino que ela não quer ir. Imagina, né? Você quer ir... eu até ia dar o exemplo da Disney. Não, mas seu filho vai querer ir para Disney. Vou dar outro exemplo, né? Então, você quer ir para um jantar e o seu filho não quer ir. Você vai levar ele à força? Você até pode. Mas nesse jantar ele vai ficar o quê? Emburrado, mal-humorado, às vezes vai fazer coisas para chamar a tua atenção, né? Então, assim, é igual um colaborador na empresa. Se você quer ir para um lugar que esse colaborador não está tão afim assim, ele até vai ficar na tua organização, mas ele pode ficar emburrado, mal-humorado, às vezes fazer as coisas sem paixão, né? Então, trazendo isso, como que é a chave para virar? É o recrutamento e seleção. Você vai ter que visualizar
o onde, né, você quer estar, a sua visão do negócio, e no processo seletivo, que depois a gente pode fazer um conteúdo específico para isso, né, para ensinar as pessoas para fazer um bom recrutamento e seleção, mas que tenha, no mínimo, uma visão de crescimento, porque as pessoas, elas podem querer ficar onde elas estão e tá tudo certo, desde que elas estejam numa empresa compatível com isso, né, Erivelto? Senão vai ter um choque cultural muito grande. Foi e vai ser desgastante, né, para você, como foi para nós, né, e para quem está nos ouvindo. É muito desgastante você falar para quem não quer ouvir. É muito desgastante você querer levar uma pessoa para um lugar no qual ela não quer ir. A sua energia fica muito dispersa, então aquilo que você pode dar foco para o seu negócio, você não vai estar dando, porque você vai estar ali todo dia tentando falar a mesma coisa para as mesmas pessoas. E outro ponto é para esse colaborador. Vai ser tão chato para ele ouvir sobre isso, porque é chato quando a gente fica ouvindo sobre algo que não queremos, né? Sim. E ele vai achar que está numa empresa tóxica. Sim. Né? Vai achar que o chefe quer me explorar, porque ele quer que eu trabalhe, porque ele quer que eu cresça, mas eu não quero, né? Sim. Ellen, aí tem uma pergunta, né? Que aqui, gente, eu não quero estar falando por falar, tá? Aqui a gente dá as respostas também. A gente tem o como, porque a gente passou por isso. Não é verdade, Ellen? Exato. E a gente estudou muito, sabe? Pra tentar identificar o que estava acontecendo e virar essa chave, fazer essas mudanças. Então vocês devem estar se perguntando ali, tá, mas como eu identifico uma pessoa que não quer estar no meu time? A Ellen já deu ali os exemplos, né? Você percebe que a pessoa não quer estudar, você percebe que existem ruídos nos corredores, Muitos. né? Então você vai percebendo muita coisa. Mas e para aqueles que você enxerga que é um diamante que tá ali, mas ele precisa ser polido? Depois que nós lemos um livro, né, Ellen, o Comece pelo Porquê, eu gostaria até que você se aprofundasse nele, do Simon Sinek, que ele é extraordinário, né, porque ele realmente foi uma virada de chave para mim. Foi um divisor de águas, porque ele me fez sempre perguntar, tá, mas eu usei isso para mim, e inclusive na minha vida pessoal, tá, Ellen? Eu me questionava, tá, mas por que eu tô fazendo isso? Sabe? E também o como, né? Então, ele tem algumas dicas ali, e ele fala bastante sobre a Apple também. É um livro que eu recomendo, né? Mas eu gostaria, você leu ele recentemente, que você aprofundasse um pouco mais, porque ele mostra o mapa para você estar identificando, para você estar, na verdade, pulindo esse colaborador que pode se tornar, assim, um visionário. Sim. Então, assim, nós temos esse livro, né? Comece pelo Porquê, que foi um grande divisor. E o conhecimento bom é aquele conhecimento que a gente compartilha, né? Então, esse é um dos propósitos do braço direito, compartilhar atalhos, né? Coisas que às vezes a gente teve que quebrar a cara, né? E foi buscar em livros e tudo mais, e colocamos em prática. Então, assim, a teoria por si só, a leitura por si só, ela não leva a pessoa a lugar nenhum, né? Então, você tem que unir a teoria e a prática para que sim você chegue no sucesso. Então, assim, nesse livro, o título já diz, né? Comece pelo porquê. Tudo que nós vamos fazer, nós temos que nos questionar o porquê. Nas empresas, é muito comum, que daí ele fala, né, sobre o círculo dourado, que nós temos um círculo que, inicial, você tem que começar pelo porquê, depois, no outro círculo, você faz o como, e por último, o quê, né? Então, é muito comum nas empresas ter esse círculo inverso. Primeiro, o quê, depois o como e por último o porquê. Então, se eu começo pelo o quê, né? O que eu faço? Eu vendo vasos, né? Como que eu faço? O setor produtivo faz isso, isso e isso. Ok, as pessoas elas até vão estar inseridas no teu negócio, fazendo o que tem que fazer, o como tem que fazer. Só que se você deixa o porquê por último, elas vão estar ali só por estar, né? E não porque existe um propósito alinhado com o dela. Então, assim, outro ponto, né? Por como na prática tornar os colaboradores visionários para que realmente a gente ajude eles a isso, porque foi uma das grandes dificuldades, né? Então, quando a gente começou a ter essa virada de chave do porquê, e não apenas o que e como,
Aí as coisas começaram a fazer sentido, né, Erivelto? Porque as pessoas sabiam qual que era o nosso propósito. E daí, claro que nesse percurso tivemos que tirar muitos colaboradores que não estavam alinhados com esse propósito, que não tinham uma visão sistêmica e nem queriam ter, por mais que a gente desenvolvesse, eles não estavam predispostos a isso, né? E daí ficou realmente quem queria ficar. E a chave de tudo, seja na tua vida pessoal ou na tua vida profissional, é que você tenha ao seu lado pessoas que queiram estar ao seu lado, né? Igual um relacionamento também. Já pensou, né? Você é casado com uma pessoa, você tem um porquê X e a outra pessoa tem um porquê Y, né? Então vai existir a longo prazo uma incompatibilidade, assim como nos colaboradores. Então a chave, né, que esse livro explica, que parece tão simples, mas na prática é tão profundo, né, Erivelto? Porque exige um desgaste de energia inicial muito grande quando você reestrutura um quadro de colaboradores para colocar essas pessoas junto com a tua visão de negócio. E a gente também colocava, né, ela em prática, realmente a pergunta, né? Porque quando você... É um exercício que você pode estar fazendo com os teus colaboradores e coloque em prática. Chega agora, né? Agora não, fica aí por enquanto. Depois do podcast, vai ali chama os teus colaboradores e pergunta para eles o que você faz. A resposta deles eles vão falar assim, eu sou um pintor, por exemplo. Uhum. Tá, agora tudo bem, até aí tudo muito fácil. Agora pergunta, por que você faz isso? Vocês vão ver que eles vão travar, eles não vão ter resposta para isso, eles vão precisar pensar. Sim. E essa pergunta, né, até os coaches costumam fazer bastante, né? Por que você faz isso, né? Entre outras perguntas também, né, Ellen? Que é justamente para isso, é para tirar a pessoa da zona de conforto, é para fazer ela se questionar, né? Para fazer ela se desenvolver, né? É por isso. Então, assim, né, Erivelto, baseado na nossa linha aqui, né, de aprendizagem e desse bate-papo, que aquele colaborador que não tem um porquê alinhado com o seu, não faz sentido ele estar na sua organização, então vai dificultar ter uma visão de sucesso a longo prazo no teu negócio, porque tu vai gastar muita energia. E aquele diamante, né, que você perguntou, no qual o empresário ele vê que existe um potencial, que dá para desenvolver, e a pessoa está predisposta a isso, ele pode adotar algumas estratégias práticas, né? Eu estou sem tempo no momento. Se programe para que pelo menos um dia na semana você coloque esse colaborador ao seu lado para ele entender um pouco da sua rotina, ter uma visão sistêmica daquilo que você faz. Porque o que acontece, Erivelto? O ser humano, principalmente no Brasil, né? Nós não somos condicionados a ter uma visão do porquê, e sim, né, de fazer. Eu faço porque alguém me mandou, né? Eu sou pequena, eu recebo ordens dos meus pais. Eu sou pequena, eu vou para a escola, os meus professores, né, me direcionam o que eu tenho que fazer. Na faculdade, a mesma coisa. Na igreja, né, eu ouço a orientação de um padre, de um pastor. Aí eu chego na empresa, eu recebo ordens do meu chefe, né? Então, o que acontece? Eu passo a minha vida toda sendo condicionada a fazer o que as pessoas me mandam fazer, apenas simplesmente por fazer e sem questionar o porquê, né? Até às vezes, né, Erivelto, vamos visualizar na nossa infância. Quando a gente tá ali pequenininho, às vezes quer se meter numa conversa de adulto, né? O pai vai lá e fala, fica quieto. Mas por quê? Nossa, Deus o livre tu perguntar o porquê, né, para uma autoridade. Resposta, né? Nem ele tem. Até porque ele já ouviu dos avós, né, Sim, que não fala perto dos adultos, né, então... E daí o que acontece? Instala ali quando eu sou uma criança que eu perguntar o porquê para uma autoridade é uma afronta. E não é, né? Então nós temos que cada vez mais desmistificar isso, porque as pessoas às vezes têm medo de perguntar para uma autoridade, um advogado, um médico, um empresário. Sim. Então por que eu vou, né, ter esse questionamento do porquê, sendo que em nenhum momento durante toda a minha infância, minha trajetória de vida, de adolescência até a ficar adulto, ninguém falou que eu deveria questionar sobre as coisas. Tá, isso mesmo. E Ellen, eu quero, né,
e é o nosso desafio aqui na empresa, aqui no podcast, né, no braço direito, trazer a nossa vivência do nosso dia a dia. E você explicou, né, a parte teórica e a gente acabou também aplicando muito dessa teoria, nós transformamos ela na prática da empresa, mas tiveram coisas lá no começo que eu fiz, antes mesmo de ler o livro, que deu muito certo. Como, né, despertar esse lado empreendedor ou visionário dos colaboradores. Eu usava algumas ferramentas, como, falando com eles apenas não era o necessário, eu acabava, Ellen, pegando o setor da logística, por exemplo. Eu pegava esses colaboradores, colocava ali no meu carro e falava assim, olha, vamos visitar uma transportadora. Show. E durante o percurso eu ia falando, olha, gente, né, isso aqui não é o fim, porque as pessoas acham que a partir do momento que o produto sai ali da expedição, né, no nosso caso que é uma indústria, acabou, né, tá tudo certo. E não, ali é só o começo da jornada, né? Então eu falei, olha, a gente tem que prestar muita atenção quem são os nossos parceiros. Né? Então eu pegava eles, ia visitar ali as transportadoras, enquanto isso eu ia conversando, eu já ia entendendo como que aquela empresa funcionava, se tivesse um lixo transbordando lá na empresa, eu já falava, olha, não é compatível com os nossos valores aquela empresa ali, ó, isso não faz sentido pra gente estar ali. A forma, eu gostava de ir ou de manhãzinha ou no fim de tarde, que é o momento que tem um grande fluxo de entrada e saída, né, de mercadorias, e eu ficava olhando como que eles tratavam as mercadorias, porque se jogasse de qualquer jeito, falando, olha, tá vendo, aquele ali também não vai de encontro com os nossos valores, a gente quer chegar longe. Então eu explicava para eles, esse produto ele tem que chegar para o cliente da mesma forma que o marketing lá na ponta prometeu, né? Da mesma forma que o comercial ali na ponta prometeu. É muito triste, né, para uma pessoa que compra um produto, ele chega na casa avariado, né, quebrado. Total. Né? Ninguém espera isso. Quando você compra um produto, você quer que ele chegue a exatamente aquilo que você comprou, exatamente aquilo, o mínimo, né, é que chegue na casa dele aquilo que você prometeu. Mas às vezes um parceiro ruim, né, uma transportadora ruim acaba destruindo todo o trabalho que você fez e destruindo até a tua empresa. Quantas ligações eu já recebi de clientes falando, porque a tua empresa não é boa. E Ellen, o problema não era nosso. O problema era das transportadoras que acabavam avariando, né? Então eu levava esses colaboradores para as transportadoras para mostrar para eles, para ensinar, né, qual era o tipo de fornecedor que a gente queria, sabe? Para a gente estar mostrando realmente os detalhes. Então isso era uma forma para eu estar tornando essas pessoas visionárias, ensinando o parceiro que a gente quer, falando sobre pontualidade, que é um dos valores que a gente também tem. Já pensou? O cara ali do comercial faz uma promessa que o produto vai chegar, sei lá, no dia 10 de um determinado mês, ele chega no dia 15? Sim. Ele destrói a empresa e às vezes não, no nosso caso, a maioria das vezes, quase todas elas, é o transporte. E às vezes eu nem julgo, né, o transporte em si, as estradas não são boas e por aí entra vários outros detalhes. Muitas cidades que tem um trânsito, né, um congestionamento muito grande, como São Paulo, Rio de Janeiro, as capitais brasileiras, né? Mas mesmo assim eu tentava passar para ele, porque eu já estava tentando formar ali também um discípulo. Legal. Né? Então quando a gente tenta transformar aquela pessoa em um discípulo, a gente está transformando essa pessoa em um visionário. Ótimo. É isso que a gente espera. Então, na prática, era isso que eu fazia. Se era no marketing, eu estou montando um time de marketing, eu pegava esse time, eu levava ele ali para agências de marketing para mostrar como que funcionava uma agência de marketing, sabe? Como que era a estrutura, como que era a cultura, inclusive, daquilo. Quando eu comecei a lançar o e-commerce, eu fiz a mesma coisa, sabe? Eu fui para lojas, teve uma visita que você estava junto com a gente, peguei o time de marketing, peguei algumas pessoas do comercial, a gente foi entender como que era o fluxo daquele negócio, o que é que nós estávamos fazendo, tornando aquelas pessoas visionárias também. Eu não estava indo lá sozinho, só para eu trazer as informações para mim. Eu estava indo lá com o time, eu já aproveitava aquele tempo que eu estava disponível, eu pegava o time e eu levava junto. Sim. Ellen, eu tô percebendo que a gente está entregando muito, eu acho que vale a pena ficar aí, porque o que eu prometi, eu acho que eu tô honrando. Você concorda? Sim, sim. E além do mais, né, Erivelto, o que você estava criando, além de tornar os teus colaboradores visionários? Você despertou em alguns colaboradores visão de empreender, alguns saíram para empreender e a gente adora quando isso acontece, né? Significa que estamos fazendo a nossa missão de uma forma positiva. Sendo referência, né? As pessoas estão olhando pra gente e falam, opa, a gente sabe que tá no caminho certo, né? E o principal, pertencer.
né? Além de ter visão, o colaborador, a partir do momento que ele sente que ele pertence àquele propósito, àquele porquê, né? E não simplesmente eu fui pago para fazer parte da logística. O meu papel é embalar os vasos e entregar para o cliente. Ponto. Não, você incluiu eles na operação do negócio, indo além de mostrar quais são os parceiros necessários, porque daí quando chegasse uma transportadora que não estava compatível com a forma de cuidar do produto, aquele colaborador, ele iria ter essa visão lá na frente que iria chegar para o cliente avariado, o cliente iria ficar insatisfeito. A insatisfação de um cliente tem um poder, né, de proliferar isso de uma forma muito negativa para a marca. Então, tudo isso você criou esse senso de dono, né? Logo, um senso de visão. E outro ponto importante, né, até que nesse livro fala bastante, é alguns questionamentos que eu oriento que você anote e ao longo dessa semana você vá refletindo, tá? Então, o primeiro ponto, por que a sua empresa existe? Vai lá no início. Começa realmente a lembrar do porquê que você abriu essa empresa. Porque a gente sabe que o dia a dia do empreendedor é muito desafiador, né? Então, o preço que você paga diariamente é por qual motivo? Por que essa empresa nasceu? Né? Uma boa pergunta. Outro ponto. Por que você sai da cama todos os dias? Isso é importante para você e principalmente para os seus colaboradores. Por que todos os dias eles saem da cama e eles vão dedicar basicamente 9 horas por dia dentro do seu negócio? O que tem nesse propósito de tão grande, né? E o principal, por que alguém deveria se importar com isso? Então, tá entendendo? É sempre o porquê. Por quê? Porque esses 3 porquês, né? Eles vão te dar um direcionamento inicial, um mapa de você começar a ter uma visão de sucesso para o seu negócio e começar realmente a implantar isso para os seus próprios colaboradores. Acho que isso vai ser um bom direcionamento inicial, né, Erivelto? Sim, total, Ellen, faz total sentido. E o empresário, ele demora muito também a entender que ele tem que buscar ajuda, né? Ele fica muito tempo achando que ele consegue sozinho. E não, você não consegue. Isso aconteceu comigo, tá, gente? Busquem orientações de pessoas que já chegaram a lugares que você deseja chegar. Ótimo. Então, busque isso daí porque ele vai te levar a atalhos. Ele vai te levar... você vai acelerar o teu negócio muito mais rápido com a pessoa que já tem a receita. Tá? Quando você quer fazer ali, Ellen, uma macarronada, por exemplo, né? Você vai ficar se arriscando ou você vai buscar, sei lá, qual o melhor macarrão que você já comeu? Eu vou no YouTube, né? Procurar quem já fez. Tudo bem, ótimo. Mas você sempre... A tua mãe faz um macarrão que você adora, né? Sim. Isso mesmo. Você vai no YouTube ou você procura sua mãe? Vou buscar uma referência. Porque ela é uma autoridade. Você Exato. Adora o macarrão que ela come, não é isso? Eu sei disso porque você já me falou. Perfeito. Então você vai atrás dessa pessoa, ela te dá os atalhos. Você não fica ali perdida, né? E ela vai estar te acompanhando, né? Ela vai estar te orientando. Então, olha como você acelera, né? Ao invés de demorar um monte, né? Deixar o macarrão duro, não fazer o molho correto. Ao invés de usar o tomate para fazer o molho, você vai estar ali comprando o extrato de tomate pronto. Não vai dar o mesmo sabor. Né? Então, assim, tem coisas, né? O próprio tempero, põe alho, não põe cebola, não põe. Então, tudo isso, é um atalho. Você vai estar achatando isso e você vai ter muito mais resultado, né, Ellen? Muito bom. Mas como eu tinha prometido lá no começo, a primeira sacada, a primeira pivotada do nosso negócio, tá? Foi há exatamente 11 anos atrás. A Ellen estava aqui fazendo essas perguntas. Por que você começou o seu negócio, né? Qual foi o seu propósito? Ela acabou de fazer essas perguntas. E no meu caso... Eu comecei o meu negócio porque eu queria oferecer melhores condições para minha família. Eu precisava de dinheiro, né? Eu não tinha escolaridade, eu não tinha formação. Então eu tive que fazer, né, o que eu sabia. E a única coisa que eu sabia fazer aos 27 anos era fabricar vasos. Vamos lá, Ellen. Agora eu vou realmente entregar uma baita de uma sacada. Ellen, 80% do tempo de um dono de empresa, de um CEO, ele tem que estar absorvendo informações. Ellen, você concorda comigo que quanto mais informações você tem, mais assertiva vai ser a sua tomada de decisão? Você concorda comigo? Sim.
E os empresários não fazem isso, Ellen. Na maioria das vezes, eles tomam decisões sem ter em mãos as informações necessárias para aquilo. Perfeito. Então, ele tem que estar sempre buscando, vendo como é que o mercado está rodando, como que o mercado está funcionando, conversando com os colaboradores. Se ele já tem uma empresa um pouco maior, perguntando para os funcionários como que foi a entrega, se o cliente estava satisfeito, colocar uma pessoa dentro, né, para estar vendo a satisfação desses clientes, buscando também os fornecedores, sabe? Os fornecedores, Ellen, é uma fonte muito rica de informação, porque o fornecedor, ele acaba levando, né, atendendo todo o mercado, inclusive os teus concorrentes. Verdade. Então, nem sempre a gente tem amizade com os concorrentes, né, para estar conversando com eles. Eu, no caso, eu tenho alguns concorrentes que eu converso com eles até com certa frequência. É tudo bem, a gente acredita que é uma troca muito positiva, mas eu já tenho outras pessoas que, por exemplo, não querem conversar comigo, me odeiam, eu até sei o motivo, mas tudo bem, né? Então, Ellen, ele tem que estar conversando. Então, tá aí, gente, uma fonte de conhecimento dessa tua cadeia, os fornecedores. Então, ele pode estar te falando quantas pessoas estão comprando aquela matéria-prima, se tal segmento está crescendo. Então, ele está entendendo, né, toda aquela Mercado, cadeia e todo né? aquele negócio. Então, Ellen, o que eu fiz? Quando eu comecei a produzir os vasos, eu comecei a produzir esses vasos de cimento. Vasos em cimento, Ellen, todo mundo faz. Olha a matéria-prima que eu produzi esse produto. Areia, água, cimento, e eu passava ali uma tinta nesse vaso. Os moldes que eu usava para fabricar esses vasos eram, na época, de fibra de vidro. Mas você poderia fazer vasos idênticos com moldes de forma, de madeira, com forma de madeira. Você poderia estar fazendo, né, moldes de fibra de vidro, molde de ferro, molde de tudo que é tipo de coisa, tá? Inclusive de cimento, que é baratinho, ou de madeira. Então, a barreira de entrada para produzir esses produtos, ela era muito baixa. E quando eu olhava para dentro do negócio, né, que são 3 pilares que ao passar do tempo eu fui aprendendo que o negócio ele tem que ter lucro, ele tem que ter escala e ele tem que ter recorrência. Só que quando eu comecei a olhar para dentro desse negócio lá no passado, ele nem tinha lucro, ele nem tinha escala e ele não tinha recorrência. Então, Ellen, às vezes os empresários dizem assim, mas o meu negócio ele não é bom, mas eu trabalho, o meu negócio é em uma cidade que não tem colaborador, né, especializado. Ellen, no meu negócio, por exemplo, não tinha desculpas. Porque além de se ter uma barreira de entrada muito baixa, tá? E quando tem uma barreira de entrada muito baixa, com a matéria-prima barata, qualquer pessoa pode estar produzindo isso, né, gente? Então, vaso de cimento, ainda tinha ali o peso, isso dificultava muito, Ellen, a encontrar colaboradores para estar trabalhando ali, porque as pessoas, né, é difícil achar pessoas que querem trabalhar em um lugar que tem muito peso, né, um produto pesado, que no caso era o meu. E então aí eu já descartava o sexo feminino, que a grande maioria, né, não ia trabalhar, porque o vaso era muito pesado. Um vaso médio Tipo, né? pesava 70, 80 quilos, questão de biotipo mesmo. Então, um vaso, eram 2 homens para estar levantando um único vaso, né? Então, olhando todo aquele mercado, eu falava assim, gente, aonde eu fui me meter? Só que assim como você que está aí do outro lado nos assistindo, nos ouvindo, eu tinha colocado todo o meu dinheiro, todo o meu conhecimento ali naquele negócio. Eu não tinha mais como voltar. Eu tinha só que seguir, né, esse meu negócio. Mas como? Se não era lucrativo? Como se eu não conseguia escalar? Ellen, como que eu ia fazer isso? Como que um produto, como eu ia crescer se não tinha recorrência? E todo mundo produzia ainda. Então, eu comecei a colocar na minha mente, buscar soluções. E a mente, você como uma psicóloga, você sabe muito bem que quando você insere esse questionamento, ele fica como se fosse um radar procurando respostas. E as minhas respostas eram, eu quero continuar nesse segmento, mas eu quero trazer um produto lucrativo, eu quero trazer um produto bom, né, e que seja bom para o meu cliente também. Fiquei, né, me questionando isso, daí se passou ali uma semana, 15 dias. Um determinado dia eu cheguei em uma floricultura e chegando na floricultura, eu notei, né, depois de ter passado o dia inteiro entregando vasos para pessoas que só reclamavam, falava que o vaso era caro e não era. Falava que tinha muitos fornecedores do produto e me entregava cheques ali para 6 meses, até receber cheque até para 1 ano, né, cheques predatados. Então, depois de ter passado, aí tu vê, não era lucrativo. E todo lugar que eu parava para fazer a entrega, não tinha ninguém que falasse bem, sabe, que trouxesse uma boa informação. Era só coisa ruim. Até que a minha última entrega foi em uma floricultura
que quando eu parei o caminhão, eu dei uma olhada, eu vi, opa, os carros que estão nessa floricultura aqui são carros voltados para elite, sabe? Não é um carro, né, um carro popular. Tem alguma coisa diferente. E eu comecei a notar que descia sempre 2 mulheres de dentro do carro. Olha só, né? Por que, Ellen, que eu comecei a olhar isso? A visão. Eu tentava buscar informações, eu tentava trazer informações para tomar as melhores decisões. Tranquei o caminhão, desci do carro e fui lá dentro ver o que estava acontecendo, quem eram aquelas 2 mulheres. E eu percebi que na grande maioria das vezes, uma das mulheres era uma arquiteta e a outra mulher era a dona da casa. O que eu percebi ali? Tem um jogo aqui que eu não estou sabendo das regras. Legal. Tem uma pessoa que é uma autoridade, que é a arquiteta, que eu não sabia que existia. Por quê? Porque o meu jogo estava para vender ali para floriculturas apenas. Sim. Aí eu disse, opa, tem um jogo aqui diferente. E Ellen, para botar cereja em cima do bolo, eu vi que tinha 2 mulheres, uma arquiteta e a dona da casa, falando com uma vendedora da loja. E aquela conversa me chamou muita atenção, que elas estavam falando alto, eu fui lá ouvir, e elas falavam assim, mas eu quero esse vaso. Aí a pessoa falava assim, a vendedora, mas o vaso já foi vendido. Não, mas eu quero esse vaso para amanhã. Não, mas o vaso já está vendido. Até que a dona da loja estava passando por ali e disse assim, o que está acontecendo? Aí a vendedora falou, né, que a pessoa queria muito aquele vaso. Aí a dona da loja falou assim, a obra para onde está indo esse vaso, ele realmente está vendido, está atrasada, você pode vender para essa pessoa que está querendo aqui e eu peço um outro para a obra que está atrasada. Tudo bem. Ellen, eu lembro como se fosse hoje. Aquele vaso, há 10 anos atrás, ele custava R$3.600. O meu vaso, no mesmo tamanho, na mesma proporção, custava R$60. Nossa. Olha a diferença. Aquilo ali gritou, disse, opa, tem um jogo muito diferente. Que jogo é esse? Então, como eu vim de pessoas que só reclamavam do preço do meu vaso, que custava R$60, e um ali estava brigando, querendo o vaso a qualquer custo por R$3.600, tem um jogo diferente. Que vaso é esse, né? Que vaso é esse? O que está acontecendo? Aí eu comecei, quando você quis fazer ali a macarronada na tua casa, tu procurou uma autoridade, né? Foi a tua mãe. Eu percebi o seguinte, se uma pessoa procura um arquiteto é porque ele é a autoridade. Perfeito. E a partir do momento que ele especifica um produto para tua casa, você não vai trocar, porque você já contratou, não faz sentido, né? Você contratou aquela pessoa para estar comprando os produtos para sua casa e você vai ali e coloca um produto diferente? Não, tem uma autoridade. E o que confirmou essa minha ideia? Porque quase todos os carros que desciam tinham um arquiteto do lado e eles estavam ali realmente escolhendo os produtos, a cor, o tamanho, a planta e por aí vai, né? O que é que eu entendi ali? Eu entendi que tinha um jogo diferente, que eu tinha que começar a jogar esse jogo. A partir daí, eu comecei a estudar. De novo, eu fui trazendo informações para me tornar um visionário e, tendo a visão do negócio, eu comecei a ter as estratégias, as sacadas, as mudadas no mercado. Quando eu olhava para todos os meus concorrentes, eles estavam jogando o mesmo jogo que eu até então estava jogando. Certo. A partir dali eu disse, opa, tem um jogo diferente aqui que ninguém está enxergando. O que é que eu posso fazer para entrar nesse jogo? Sabe o que é que eu fiz, Ellen? Eu descobri que quando tem um produto assinado por alguém, esse produto ele é valorizado, muito mais valorizado, porque alguém, um profissional, desenvolveu esse produto. Certo. Né? Então eu disse, olha, eu posso ter uma sacada aqui. Tudo bem. Sabe o que aconteceu, Ellen? Eu fui atrás de 3 ou 4 arquitetas para assinar uma coleção para mim e sabe o que aconteceu? Ninguém quis assinar para mim. Sabe por quê? Porque eu não tinha dinheiro para pagar ali naquele momento para eles. A estratégia que eu usava era, desenvolve uma coleção para mim, que a partir do momento que eu estiver vendendo esses produtos, eu te pago uma comissão sobre todas as vendas daqui para frente. Sim. Então, a mentalidade de CLT, a mentalidade de trabalhar 30 dias e receber, não saíram dessas pessoas. Ou seja, eles não eram visionários. Sim. Né? Tudo bem, até que eu levei essa ideia para uma paisagista. Ela abraçou a causa, né? Ela disse, tudo bem, vamos desenvolver ali uma coleção e eu aceito sim. Aí eu disse, mas como que você vai divulgar a minha marca? Aí eu disse, eu tô pensando em colocar um logo no vaso. Aí ela disse, Serivelto, isso é muito disruptivo, porque eu nunca vi um vaso com o logo, né, ali na peça. Isso aí, gente, há 11 anos atrás, tá? Nossa. Aí eu disse, sim, mas eu quero e a gente vai fazer. Erivelto, mas o mercado vai aceitar? A gente vai ditar o ritmo. Se é para ser diferente, nós vamos ser diferentes, né? Fizemos ali a coleção, coloquei a etiqueta ali no vaso, com o nome dessa pessoa que desenvolveu a coleção e o nome da coleção, tá?
Quando a gente começou a vender, as pessoas queriam os vasos, mas não queriam que eles fossem com a marca. Tá. Que eles falavam assim, não, mas eu nunca vi isso, é estranho, tira. O novo causa isso, né? O novo causa isso. E mais uma vez, eu fui insistente. Eu disse, não, é desse jeito. Quando você compra um carro, ele vem com a marca. A gente acredita nisso. Tem uma paisagista por trás que está desenvolvendo essa coleção. Nada mais justo do que ter o nome dela ali, né, em uma plaquinha, para a gente estar falando que essa coleção tem um pai, que essa coleção tem um dono. Então a gente foi lá e a gente continuou, a gente foi trabalhando, fomos botando ali a etiqueta e deu certo. Naquele período, no nosso segmento, não tinham um catálogo muito bem elaborado. O que eles tinham era uma folha com a planilhinha de Excel, com os preços ali de qualquer jeito, Ellen, tá? E era isso que eles ofereciam para os clientes. Aí eu disse, a gente tem que melhorar isso daqui. Então a gente foi disruptivo nisso também. A gente desenvolveu um catálogo muito moderno, muito além, né, da época, muito voltado para o futuro realmente. O vaso tinha um ser humano de 1,70 m do lado do vaso, tinha todas as medidas, a gente disponibilizou as cores ali no catálogo. Ellen, foi uma coisa muito fora do que estava acontecendo naquele período. Eu lembro que nós tiramos fotos do produto com a planta dentro do vaso, tá? Para mostrar como que ele ficava já plantado. Ninguém estava fazendo isso ainda. Então, o que a gente fez? Quais foram os pilares que a gente usou? A plaquinha com o nome do paisagista, uma pessoa que desenvolveu essa marca. A gente desenvolveu um catálogo extraordinário, mas como se tudo isso não fosse suficiente, eu falei assim, a gente tem que fazer uma coisa além. Eu notava que estava começando a despertar no Brasil um lado voltado para o meio ambiente. Tá? E eu disse assim, eu também vou criar agora alguma coisa para esse vaso que ele seja ecologicamente correto. E eu fui estudei ali no mercado. O que eu descobri? Que existia uma tinta que ela era a base de argila e cola branca. Que a cola branca ela não agride o meio ambiente. Certo. E assim eu fiz. Peguei uma pá, peguei ali uma enxada, peguei ali um balde, né, alguns baldes ali, eu lembro que era 4, 5 baldes, e eu ia procurar barro aqui na região. Então eu procurava o barro, desenvolvi uma paleta de cores ali, de acordo com o bairro por região, coloquei a cola branca, desenvolvi essa tinta, apliquei, botei o logo e a gente começou a divulgar. Ellen, sabe o que aconteceu? Um vaso que eu vendia por R$60, um vaso normal de cimento, ali que todo mundo vendia, eu comecei a vender esse mesmo vaso por R$250. Então, gente, essa é a primeira sacada que eu tô dando para vocês. Essa sacada, ela foi um divisor de águas para Vasicor. Ela mudou todo o nosso cenário. O nosso jogo, ele foi completamente diferente a partir dali. Eu comecei a sair da guerra de preços e eu entrei realmente a jogar como cachorro grande, sabe, para um outro público. A empresa se tornou muito mais lucrativa com pequenas sacadas. Ellen, outro ponto. O custo desse produto, porque a tinta que eu usava ela era muito barata, ele acabou até sendo menor do que o produto que eu tinha anteriormente. Você elevou o preço do produto e diminuiu o custo. Isso mesmo. E eu não precisei contratar um paisagista. Eu fui visionário. Eu vendi o meu sonho para uma paisagista que ela aceitou, ela enxergou assim como eu enxerguei lá na frente o resultado. Então, por isso, Ellen, que a gente tem que saber aonde a gente quer chegar e a gente tem que transmitir tudo isso para as pessoas. Porque a partir dali, elas entendem aonde a gente quer chegar com clareza e falam, eu tô junto com esse cara. Quero fazer parte disso. Eu quero fazer parte disso. Não pensando só na recompensa imediata. Quando você vende o sonho, você, né, encontra uma pessoa que faz parte disso, visionária também. É um projeto a longo prazo, é lá na frente, e no fim todo mundo se beneficiou. Isso. Mas uma coisa, Ellen, que eu tive que ter muita resiliência e muita força de vontade, coragem. Então é por isso que quando eu vejo um empresário com a barriga ali no balcão reclamando do mercado dele, e às vezes eu falo assim, olha, muito cuidado com essas tuas crenças, com tudo isso que você acredita ou que o teu mercado prega, né? Vai atrás do teu sonho e tenta sair, né, dessa manada, ir para fora e começar a pensar diferente, a pensar de uma forma, na fórmula da multiplicação do teu negócio, né? Então,
quando eu vejo essas pessoas ali chorando, reclamando, e a gente acaba vendo com muita frequência, né, Ellen? Tá ali reclamando, e inclusive eu passo às vezes em alguns bairros que eu comecei a minha empresa, que eu não tô mais lá, as empresas que do mesmo jeito que eles estavam há 15 anos atrás, eles estão hoje do mesmo jeito. Então a gente vê, né, que essas empresas de mentalidade visionária não tem. Sim. Né, tá ali, talvez é uma empresa familiar, só sabe reclamar, não olha para o mercado, né, de uma forma ampla, não olha de cima para baixo, então eles acabam tendo esses problemas. Ô Ellen, mas voltando, uma das coisas que mais me entristecia, e realmente a gente tinha que ter uma resiliência muito forte, tá? Quando eu ia buscar os parceiros, eu falava do meu sonho, eu acreditava demais naquilo, e sabe o que eles falavam? Não tô junto, não acredito nisso. Sim. Sabe? Ellen, o teu ponto de vista como psicóloga, o que você enxerga, sabe? Por que essas pessoas recuavam? Por que eles não eram visionários mesmo estando no mundo dos negócios? E isso só traz clareza, né? E uma prova de que não é apenas um colaborador, não, independente se é colaborador ou empreendedor, é uma pessoa. Né? Então, assim, não é porque eu sou um empreendedor que eu sou o visionário. Sim, eu até posso ter começado com uma ideia, ter um negócio ali que tem um faturamento fixo, mensal, e que com esse valor é o suficiente para mim. E às vezes, por crenças limitantes, independente se é empreendedor ou colaborador, faz com que ele não tenha uma visão de sucesso, né, a longo prazo, porque talvez ele não se sente merecedor disso. Olha só, às vezes as pessoas acham que o fato de ser um empresário, ele é destravado, né? Nossa, é que a gente tem que entender, isso eu posso trazer até para mim, né, digamos assim, quando é psicóloga, por ser psicóloga, nossa, é bem resolvida, não tem problema nenhum. Eu tenho vários, e basicamente todos os dias ou toda semana eu tenho que trabalhar em mim, né? Ou buscar uma profissional para que me dê esse auxílio, porque todo mundo precisa de um mentor, para que eu vá destravando coisas do meu inconsciente, né? E a gente tem que parar de chamar de destino aquilo que na verdade faz parte de uma crença nossa, que eu mesmo busco me auto-sabotar, porque eu não acho que eu sou merecedora de ter um negócio de sucesso, porque eu acho que o dinheiro não é para mim, na mesma proporção que ele chega, é a mesma proporção que ele vai embora, né? Então, todas essas questões que a gente pode ir bem no íntimo é que faz com que um empreendedor não aposte no sonho de um outro empreendedor, porque ele não acredita naquilo, né? E não é o fato de ele estar naquela posição que faz com que ele seja totalmente resolvido, né? Então, assim, são pontos de vistas, independente de nomenclatura, posição, hierarquia, é uma pessoa. A partir do momento que você é uma pessoa, você tem os seus bloqueios, sim, né? Até a pessoa mais desenvolvida, ela, para chegar naquele nível de desenvolvimento, ela passou por muitos desbloqueios, muitos destraves, né? E nós, com o braço direito, temos esse objetivo de destravar pessoas e empresas, né? Porque a partir do momento que a gente consegue plantar uma sementinha com esse conteúdo, com esse bate-papo aqui, nós estamos fazendo o nosso papel. Olha que bacana, né? Você conseguir trazer um produto de R$60, né? Mais do que triplicar esse valor, para que realmente você teve essa visão. E quantos que estão nos ouvindo ou nos assistindo que tem uma visão, aquilo pulsa no coração, mas às vezes pela ambiência faz com que não vá para frente, faz com que não aposte mais, né, naquele sonho, naquele desejo. Então é muito importante você visualizar qual que é o ambiente que você está inserido, né? Porque se você, por exemplo, o Henry Ford fala assim, né? Se eu perguntasse para as pessoas na época o que elas queriam um cavalo que corresse mais rápido, né? Então, assim, às vezes as pessoas, elas não sabem que precisam de determinada coisa porque aquilo ainda não existe, né? Hoje, é difícil tu ver um vaso na rua que não tem uma plaquinha, porque teve alguém, no caso você, que foi disruptivo e viu que sim, o vaso poderia ter
uma marca, um logo, assim como um carro, assim como uma roupa, né, de marca, porque uma marca atrelada por trás de um produto, ela tem o poder de trazer fiéis, né, para essa marca. Até nesse livro, Comece pelo Porquê, o Simon Sinek, ele fala muito que você tem duas maneiras, né, de influenciar o comportamento de uma pessoa, ou pela manipulação ou pela inspiração. Então, a manipulação, e não é aquela manipulação maldosa, né? A todo momento nós estamos sendo manipulados, né? Com a internet, um tráfego pago, o comercial, um gatilho de escassez, né? Então, assim, eu vou ativando várias questões no ser humano, como o medo de perder, o medo de não fazer parte daquela comunidade, eu estou manipulando ele para que ele compre aquele meu produto, né? Porque é imperdível, porque vai estar acabando, porque daqui a pouco vai ficar sem, e você quer fazer parte disso. A Apple conquistou isso, né? A Netflix, por exemplo, foi muito disruptiva quando ela trouxe também algo que, né, não estava inserido naquele ambiente. Por exemplo, eu fiz parte de um tempo que tu ia lá numa locadora, né, no final de semana, tu ia ali na sexta-feira, tu alugava 3, 4 filmes e depois tu pagava por aquele produto e tu tinha que devolver, né? Se naquela época alguém falasse que você teria por assinatura, né, todos os filmes disponíveis e tudo mais, tu ia falar, é loucura, né? Quando às vezes falar que um foguete não dá ré, né, e agora ele dá, é loucura também. Então, assim, você sim pode ter um momento aí, uma ideia, algo disruptivo, mas às vezes o teu ambiente diz que é loucura. Então, até que ponto é loucura, né? Cuide muito com quem você divide os seus sonhos, o seu desejo, porque se você está dividindo com pessoas que ainda não chegaram onde você gostaria de estar, para eles, para a mentalidade deles, é loucura, né? Então, são tipos de mentalidades, tipos de níveis, né, de desenvolvimento que cabe você escolher com quem deseja compartilhar. Sim, e esse produto, Ellen, quando eu desenvolvi, com um catálogo muito bem elaborado, com essa marca, com essa paisagista por trás, deve ser uma pergunta, né, que as pessoas devem estar fazendo, eu tive muita dificuldade de continuar, de vender esse produto para aquelas lojas. O meu cliente, ele mudou, né? Eu comecei a vender para lojas de decoração, que até então eu não vendia. Eu comecei a vender para gardens, que na época eu vendia para floriculturas um pouco menores e agropecuárias. Eu comecei a vender para escritórios de arquitetura, a deixar o catálogo, eles começaram a especificar o meu produto. Então, olha só, a ambiência, né? E, inclusive, quando eu perguntava desse produto, já depois de pronto com o catálogo, os donos da loja, tu tá louco, esse produto é muito caro, meu cliente nunca vai comprar. Por que eles falavam isso? Porque é o jogo que eles estavam jogando. Exato. Sabe? É aquilo ali que eles conhecem. E não é o meu caso, eu não vi aquilo, porque eu vi um outro jogo, sabe? O que é isso, gente? Visão. Mas por que eu tive a visão? Porque eu olhei de fora, eu não me apeguei a essa ambiência, eu fui sempre migrando, né? E como eu havia prometido, a primeira sacada ali ela foi dada, agora a gente vai para a maior delas, né? Essa sacada eu volto e afirmo, a partir do lançamento desse produto, o mercado de paisagismo ele nunca mais foi o mesmo, Ellen. Nunca mais, ele mudou drasticamente. Sim. Porque nós lançamos um produto que não existia no mercado naquele momento. Antes eu lancei esse produto, que eu acabei de falar, né? Mas ele continuava sendo pesado ainda, né? Ele era um produto bem elaborado, era um produto desenvolvido por uma paisagista, então a paisagista ela sabia das dores que ela sentia, então ela fez realmente um produto para estar sanando aquelas dores, um acabamento ecologicamente correto, né? Saudável e bonito, era muito bonito também. Tinha um catálogo para estar apresentando para os clientes, então aquilo ajudava, né, na argumentação de vendas, porque até então não tinha um catálogo tão bem elaborado, com fotos profissionais, só que tinha uma grande dor ali, ainda, era o peso, Ellen. Tá? Então o peso, o vaso, ele continuava sendo pesado. Então os donos das floriculturas, ou dos gardens, ou os próprios arquitetos, eles falavam, Erivelto,
cara, tu não consegue fazer um produto mais leve? Esse produto é muito pesado. Então isso acabava prejudicando, inclusive, a estrutura dos prédios. Porque quando um prédio ele é projetado, ele tem um peso, né, para estar ali em cima. Ele não pode ultrapassar aquele peso. E o vaso de cimento com a planta para sacadas, por exemplo, ele acabava sendo muito pesado, né? E não apenas isso. O vaso pesado também, e Ellen, eu já fiz isso, eu te falei que um vaso médio pesava ali entre 60 a 80 quilos, eu já subi com um vaso desse nas costas, 4 andares pelas escadas, porque muitos elevadores não suportavam aquele peso, entendeu? Muitas vezes, ou eles não queriam que, né, tem essas regras que a gente não pode subir, às vezes, pelo elevador, né, para determinar em determinadas situações. Então eu subia pelas escadas, ou mesmo alguns prédios nem tinham elevadores. Né? Então eu sofria isso e eu ficava imaginando, gente, mas isso aqui é uma dor muito grande. Eu tive problema na minha coluna, eu tinha dificuldade para estar contratando pessoas, né? Então esse peso desse vaso, ele ia trazendo muitos problemas ali na frente. Então, Ellen, qual que era a grande dor que todo mundo sentia? O peso. Então, gente, observem o mercado de vocês. O que é que eu trouxe? Um vaso leve. Então, o meu vaso antigo, ele pesava ali entre 60 e 80 quilos. Eu consegui trazer um produto pesando 3 quilos. Meu Deus. Então, é um produto muito leve. E eu consegui, com esse produto também, trazer escala para o meu negócio. Porque o vaso de cimento eu consegui entregar apenas em um raio de 200 quilômetros com o meu caminhão. Porque as transportadoras não queriam pegar esses produtos. Então, o vaso leve eu comecei a vender para o Brasil inteiro em uma escala muito grande. Então, lembram dos 3 pilares que eu falei? Lucro, escala e recorrência? Quando eu comecei, lá no começo, eu não enxergava nada disso. Eu não tinha nem lucro, nem escala, nem recorrência. A partir do momento que eu tive um vaso leve, a partir do momento que eu tive um vaso assinado, a partir do momento que eu tornei esse vaso uma grife, a partir do momento que eu mudei o público saindo das floriculturas e entrando para construtoras, lojas de decoração, paisagistas, arquitetos, eu comecei a jogar um outro jogo. E a leveza, eu comecei a expandir esse negócio para outros lugares. Trabalhar com internet, com marketing digital, há 10 anos atrás, nesse meio, Ellen, foi outro ponto que ninguém fazia. Foi disruptivo, foi uma sacada. Eu tenho uma agência de marketing que até hoje eles enaltecem e usam a nossa marca como referência. A gente começou a vender isso na internet, tá? E nós fomos um dos pioneiros. Então a gente vendia os produtos na internet, nós lançamos um e-commerce, a gente vendia para o Brasil inteiro. Então eu não precisava mais estar levando esses produtos no meu caminhão, sabe? Eu mesmo dirigindo na grande maioria das vezes. Eu comecei a vender para o Brasil todo. E por que eu falo que foi uma grande sacada? No mundo do paisagismo, nunca mais esse universo do paisagismo voltou a ser o mesmo depois que eu criei esse produto, porque eu trouxe a leveza. Então hoje, vaso de cimento, Ellen, ele tem uma representatividade muito pequena no mercado. Ninguém quer mais isso. Sim. O peso, ele incomoda, ele atrapalha, sabe? Atrapalha na hora do plantio, ele atrapalha na hora de estar botando isso aí numa sacada, sei lá o quê. Então essa leveza atrelado à resistência, que é o nosso produto, ele foi um divisor de água nesse mercado. Inclusive, a grande maioria dos nossos concorrentes, né, hoje também migraram dos vasos de cimento para fibra de vidro. E até hoje eu tenho concorrentes que me ligam, tá? E dizem assim, Erivelto, muito obrigado por ter, cara, criado isso daí. Foi um produto extraordinário. E Erivelto, aquilo que a gente falou no começo, né? Você foi visionário, você não teve medo de compartilhar o seu sonho, tanto que você já teve funcionários que saíram da sua empresa e se tornaram concorrentes, sim, né? Sim. Então, assim, você não fica olhando para o retrovisor no intuito de o que o concorrente está fazendo, o que está dando certo, quem que pegou minha ideia, porque se fosse dessa forma, né, hoje o que mais tem são vasos de fibra de vidro, mas você está sempre olhando à frente do mercado, então você está à frente, os concorrentes acabam, né, copiando algumas das ideias, mas você não deixou em nenhum momento isso te abater para que você estivesse sempre construindo coisas novas, né? Isso mesmo. Então, ao invés de entrar naquele papel de vítima, de, né, que estão fazendo coisas que eu criei, que na verdade toda criação depois ela vem com cocriações, né, com partes daquela ideia, você, ao invés de manipular para que compre, né, os seus produtos, você inspirou através da sua história. Isso mesmo. Do valor agregado. E Ellen, olha só, eu prometi 2 cases. Eu vou entregar um terceiro agora. E esse é o mais importante. Tá. E você está totalmente envolvida nele. Certo? Certo, vamos lá.
eu não sei se é hora de contar isso, que é um grande segredo do meu negócio. Será que eu conto, Ellen? Não sei, agora eu não sei nem do que tu tá falando, fui pega de surpresa. Ô, Guilherme, eu conto ou não? Conta. Meu Deus do céu, então bora lá. Ellen, quando você chegou na empresa, eu tinha 100 colaboradores, certo? Certo. Quantos colaboradores eu tenho hoje? Uma média de 50 colaboradores, metade. A metade, certo? Metade. O nosso faturamento naquele momento, sei lá, era 2x, certo? Hoje eu tenho 50 colaboradores e o meu faturamento continua sendo o quê? 2x. O que isso significa? Isso significa que eu tô pegando o salário de 50 funcionários, eu tô voltando ele para a empresa. Tá? Então o que significa? Uma empresa saudável, uma empresa que tá dando certo. Então o que eu diminuí? Eu diminuí a dor de cabeça, tá? E trabalhei com inteligência. Mas por que eu trabalhei com inteligência? Porque eu tinha as informações certas. Mas por que eu tinha as informações certas? Mindset. O pensamento. Tá? Como? Buscando informações. Buscando situações para melhorar e tá evoluindo. Então hoje o que acontece? A gente apaga incêndio na nossa empresa, Ellen? Não. Não. Tem processos bem definidos? Tem. A empresa é lucrativa? Muito. A gente tá aqui nervoso porque tá acontecendo um caos, seja lá no marketing comercial? Não. Não. Tá tudo dando certo, gente. Não é só você criar um processo ali ou tá ouvindo esses caras. Me dá aqui esse livro, Ellen, por favor. Tem pessoas, gente, que pegam um livro de empreendedorismo, ó, lê ele e começa a vender curso dizendo que achou a solução ali pro negócio. Eu não acredito nisso, tá? Então, gente, vão a fundo, tá? Olhem, quando alguém for pra internet e estiver falando que pode te ajudar, que mudou, faça algumas perguntas, que mudou o negócio, né? Que hoje é uma empresa lucrativa, faça algumas perguntas. Eu tenho umas perguntas bem práticas, tá? Pergunte pra essa pessoa se ele já contratou e demitiu pessoas. Pergunte pra essa pessoa quantas empresas que ele já abriu. Pergunte para essa pessoa se ele já quebrou alguma empresa. Pergunte para essas pessoas se eles já são milionários para estar ensinando os outros a serem milionários. Entendeu, Ela? Então, é isso aí que a gente tá aqui para ajudar as pessoas. Sabe? A gente passou por tudo isso e a gente continua passando, né? Tá aqui nas nossas veias, as cicatrizes elas estão aqui. Todo santo dia a gente trabalha para melhorar o que já é bom. Sim. Tornar a empresa ainda mais lucrativa e ela não para. Tá? Você, dono de empresa, bateu a meta o mês passado? Como é que tá? Bateu? Tá tudo certo? E aí, bateu a meta na melhor tabela? Ou você teve que dar ali um monte de descontos para vender? Então são essas coisas, Ellen, sabe? Que a gente tem que ver dentro de uma empresa. São essas sacadas que só vivendo pra gente saber. Perfeito. Muito bom. E assim, uau, né? Eu acredito que a sua promessa inicial foi sim cumprida, né? E nós podemos agora fazer um fechamento do que realmente... Podemos, Ellen. E a pergunta ela é minha, tá? Opa! Porque eu acho que eu falei demais, tô aqui até rouco, tá? Ô, Ellen, qual foi a grande sacada que você tirou desse podcast? Tá. Se resumir em uma só, acaba sendo desafiador, né? Porque assim, você que está nos vendo, nos assistindo, até gosto de, basicamente, as pessoas têm algumas que são auditivas, né? Outras precisam realmente de um tato, de uma assim conexão. Como você, né? Então, assim, eu já fui fazendo algumas anotações aqui, né? Então, é importante você ter a clareza do porquê. Por que você faz o que você faz, né? Por que você montou o seu negócio? Por que você ou seus colaboradores levantam todos os dias para, né, ir até a sua organização? Ter uma disciplina do como, ou seja, ser disciplinado como você faz, né? A disciplina ela pode te levar a lugares extraordinários e constância no o que você faz. Então, a constância, a disciplina e a clareza, eu acredito que é a chave do sucesso para ter uma visão, né, de um negócio bem sucedido. E o principal, o exemplo arrasta, né? Então, você que está nos ouvindo, nos assistindo, tenha essa consciência de que você é o exemplo. Então, estamos aqui para te ajudar a se desenvolver, porque você se desenvolvendo vai ser um efeito dominó, um efeito cascata, para que logo em seguida, né, em consequência, os seus colaboradores se desenvolvam também. Inscreva-se agora no nosso canal e transforme conhecimento em ação. E para mais insights e dicas valiosas, nos siga em todas as redes sociais, @obraçodireito. Estamos aqui para ser o seu aliado na sua jornada empreendedora. Vamos juntos destravar o seu potencial e alcançar os resultados reais que a sua empresa merece. O Braço Direito, onde o sucesso empresarial começa.